O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo de número 23 é um dos que eu acho mais bonito da Bíblia. Mas vamos dentrar um pouquinho a cultura da época. Davi é o autor deste salmo e ele sabia exatamente o que estava escrevendo, pois todos nós sabemos que Davi era pastor de ovelha ainda criança, quando Deus chamou ele para reinar sobre Israel. Mas de antemão ele era pastor de ovelha. Então o que acontece? Lá no Oriente Médio é comum uma criança ser pastor de ovelha. Pode ser um jovem, pode ser um adulto. O que de fato não pode acontecer é esta ovelha acostumada com seu dono ser vendida para uma outra pessoa. O que acontecia? Geralmente ela entrava em um estado de muita tristeza, depressão e chegava até a morte. E eu gostaria de aplicar esses 6 versículos nas nossas vidas no dia de hoje. Ou seja, uma ovelha não podia ou não pode, porque isso ainda existe lá no Oriente Médio, ser vendido para um outro dono. Ela entrava em um estado de depressão. Agora imagine uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor. O que pode acontecer com ela? Todos nós sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso é o nosso pastor supremo. E nós somos a sua ovelha, na qual ele tanto ama e tem muito carinho por todos nós. A maior prova é que ele mandou Jesus Cristo de Nazaré vir morrer por todos nós para nos resgatar do mundo de pecado. E uma ovelha fora do seu pastor, ou seja, fora dos seus cuidados, fora dos seus carinhos, ele guiando essa ovelha como o pastor fazia no Oriente Médio, né? O cajado era para isso, era para guiar a ovelha até um aprisco. O que era um aprisco? Um aprisco era um local de pedras, ele ia crescendo assim um pouquinho, ficava só essa parte da frente. Para o cão pastor também tinha um cão pastor para proteger a ovelha e juntamente com o pastor da ovelha, para que as feras do deserto não entrassem dentro do aprisco e maltratar e estraçalhar as ovelhas. Então o cão pastor ficava na porta junto com o pastor para proteger. Então olha só o cuidado que um pastor tem com suas ovelhas, né? Então ele trouxe para a Bíblia e trazendo para o lado espiritual, é isso, é o cuidado divino que Deus tem sobre nossas vidas. A proteção divina sobre todas as nossas vidas significa que nenhum mal entrará na nossa tenda, nenhum mal entrará na nossa casa, nenhum mal sucederá contra as nossas vidas quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós estamos no caminho correto, que é o que Ele mostra, que é o que Ele guia com este cajado da justiça. E o mais interessante é que lá no original hebraico, quando fala assim, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. A nossa Bíblia na língua atualizada diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no original é, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, você pode não ter nada materialmente, você pode não ter a casa que você tanto sonha, você pode não ter o carro, sua moto, mas o Senhor Todo-Poderoso sendo o teu pastor, de nada você terá falta, porque a proteção por completo estará sobre a tua vida. O mais interessante também, o que um pastor fazia para proteger uma ovelha dos mosquitos. O que o versículo fala aqui, ó? Versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que um pastor fazia
ou faz lá no Oriente Médio? Ele pega de fato, literalmente falando, um óleo, ele joga sobre a cabeça da ovelha, que era para proteger dos mosquitos, porque lá no deserto tem muito disso. Então eles pegavam esse óleo para proteger a ovelha dos mosquitos. Ele aparava os cabelos do rosto dela, porque crescia muito, cobria o olho, ele parava certinho e em seguida ele colocava esse óleo. Isso significa o óleo da unção sobre as nossas vidas, né? O inimigo ele tenta nos derrubar, o inimigo tenta nos ferir, mas o óleo, a unção divina sempre está sobre a tua vida. Isso depende muito de você, se você de fato quer esta proteção. Olha só que nós lemos esse Salmo 23 e nós estamos pegando tudo o que acontecia de fato no Oriente Médio, o que um pastor de ovelha cuidava da sua ovelha, e trazendo para nossas vidas espirituais, trazendo para a proteção divina. Olha só que versículo bonito, que versículo interessante, que um pastor de ovelha escreveu, inspirado por Deus, né? Então era tudo isso. Ele colocava a ovelha no aprisco, toda manhã era obrigação dele conferir se estava faltando alguma. Se estivesse faltando pelo menos uma, ele deixava aquelas ovelhinhas ali guardadinhas no aprisco, o cão pastor cuidando, e em seguida o pastor ele saía atrás daquela ovelha, porque ele não admitia nenhuma ovelha perdida. E assim é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não aceita, ele não concorda com que você se perca. Então, se você está pensando em se afastar dos caminhos de Deus, procure alguém, procure uma ajuda, converse com alguém, mande uma mensagem. Se quiser deixar o teu número de telefone, deixa, eu te ligo, nós conversaremos, porque você não pode se perder, porque as promessas de Deus sobre a tua vida ainda são vivas e são muito eficazes sobre a tua vida. Esse pastor todo-poderoso não quer que você se perca. Esse pastor divino, esse pastor poderoso, ele quer te proteger, ele quer te guiar, mas isso precisa que você se reconcilie perante ele, que você continue firme na presença dele, e então ele será para sempre o teu pastor, e nada você terá falta, e nada você temerá. Portanto, fique com essa palavra, que Deus te abençoe, seja muito feliz, seja muito próspero espiritualmente, e Deus sempre te guiará pelo caminho correto, pela vereda da justiça. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra.